É bom ser pego de surpresa. É bom ser pego de surpresa também, né? Porque aí a gente... Opa, saiu? Ele pede aqui um negócio aqui. Vamos ver se está certo agora. Aí. Muito bem. Agora podemos começar. Pode gravar agora, viu, Adolfo? Agora é certo. Bom, irmãos, o estudo da manhã ele foi bem proporcional ao dia de hoje, bem legal, porque, né, ele trouxe algumas coisas para a gente pensar, né, a respeito, né, da nossa vida e a respeito dessa volta que nós estamos fazendo agora de uma maneira em massa, né, para a igreja, né? A gente, quando vê a vida de Neemias, né, desde o início, né, quando ele trabalhava, até ele chegar, né, nesse momento de agora vamos construir o muro, né, e começar a trazer pessoas, né, para ajudar ele e a bênção de Deus, isso nos mostra que, né, não importa, né, a profissão que temos, não importa, vamos dizer assim, né, o papel que desempenhamos na igreja ou em casa ou na sociedade, né? O que importa é servir a Deus, né? E Deus vai abrir as portas e vai abençoar, né? E mesmo, né, ele tendo toda a bênção de Deus, não quer dizer que, né, deu tudo certo, né? O Ney não comentou da última parte lá sobre o inimigo, né, que atacou, né, as muralhas lá. E esse inimigo, né, ele trouxe muito desgosto, né, tanto para Neemias como para os demais que estavam reconstruindo. Mas é assim, ele não desistiu da obra. E o estudo dessa noite, ele vem um pouquinho nesse encontro. Nós vamos estudar a respeito de 2 Crônicas, capítulo 34. Depois eu peço para o Adolfo projetar aqui para mim ler. E esse 2 Crônicas, né, capítulo 4, né, ele conta a história dos reis, né? E esse rei, especialmente, né, nesse capítulo, é o rei Josias, né? E o rei Josias, né, ele traz alguns ensinamentos para nós, bem expressivos, né, no sentido de estar sempre diante do Senhor, de estar sempre presente, né, na obra do Senhor, fazendo alguma coisa ou, né, estando junto, né, em comunhão com a igreja. E Neemias, e Josias, né, ele traz esse sentido, né, de amor à obra, de amor ao povo de Deus, de amor, né, ao templo na qual, né, eles tinham naquela época, de amor às palavras de Deus que ele também tinha naquela época, né? E esse estudo vai trazer um pouquinho disso, né, a respeito de Josias, né, e a respeito de nós também com relação, né, à maneira que nos colocamos diante de Deus, fazendo, né, a sua vontade ou não, né? E sabemos que Deus, uma hora ou outra, ele vai cobrar. Alguns, né, já estão sendo cobrados, né, e outros serão cobrados, né? Deus não deixa passar. Esse estudo aqui, né, ele chama, né, um título que eu coloquei, Mais Bíblia, por favor, né? Eu fiz com os jovens uma série de 12 estudos, que foi logo no início que começou o grupo de jovens, né? E aí o tema principal era a palavra de Deus, era a Bíblia. Não era estudos relacionados a livros, não era artigos, não era bibliografias de pessoas que sejam bíblicas ou não, mas era o foco na palavra de Deus, né? E a gente, né, estudou realmente, né, a palavra de Deus. Por quê? Porque o jovem, ele tem que ter amor à palavra de Deus. O cristão tem que ter amor à palavra de Deus, né? Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que entender que aqui está Deus falando conosco. E aqui está a palavra de Deus. A única maneira de eu conversar, entender, né, o que Deus quer para mim, né, eu tenho que procurar aqui dentro desse livro aqui, né? E ela é a palavra, né, que nos dirige, que nos corrige, né, que nos mostra, né, o desejo de Deus para nossas vidas. E pensando nisso, irmãos, né, eu acredito que todos hoje tenham mais que uma Bíblia em casa. E além da Bíblia, né, nós temos ela hoje, né, em termos de no nosso dispositivo celular, né? Acredito que todos tenham, né? E está lá para usar, né? A minha Bíblia está do lado do ícone do Instagram, né? Se eu for falar para vocês quanto que eu abro cada um, talvez eu passe vergonha diante dos irmãos. Mas está do lado lá, os dois, né? Depende de mim ou não. As Bíblias aqui em casa estão distribuídas, né? Nos quartos tem, aqui na sala tem no carro, né? Todos os lugares aqui em casa tem a palavra de Deus. A questão é quanto tempo, né, eu, né, tenho dedicado para ler a palavra de Deus. E quanto tempo dessa leitura tem me edificado
a minha vida e, através da minha edificação, eu tenho abençoado a minha igreja ou abençoado meus irmãos. E isso é muito importante, porque nada vale, né, eu ter a palavra de Deus, conhecer e saber de todo o plano de Deus e das suas bênçãos, mas eu não ser uma bênção na vida do meu irmão, da minha irmã ou da minha igreja. Seria egoísmo, né, do cristão, né, se ele pensar e se agir dessa forma, né, não ser uma bênção, né, na vida dos outros. Pensando nisso, né, vamos meditar um pouquinho aqui a respeito do dia, né? Um dia hoje tem 24 horas, correto? Nós começamos o dia praticamente 6 horas da manhã, vamos até meia-noite e depois dormimos um pouco. 24 horas significa 1.440 minutos. Né? Eu uso bastante esse valor de 1.440 na empresa, né? Porque a cada 6 segundos sai uma peça pronta para mim. Então, eu já sei, né, olhando no final do dia, se eu cumpri a meta do dia ou não, né, calculando isso em segundos e em minutos. Um dia tem 86.400 segundos. 86.000 segundos, 4 décimos de segundos, né, praticamente. É bastante. E quando nós olhamos, né, quando um dia tem 24 horas, a questão é, né, onde estão distribuídas essas 24 horas na vida do crente? Porque na vida do não crente, o tempo é distribuído de várias formas. E na vida do crente, como que nós distribuímos, né, o nosso tempo? Por exemplo, 8 horas eu dedico para dormir. Né? Alguns dormem mais, né, outros dormem menos, mas na média aí 8 horas, né, seria um sono ideal para todos as pessoas. Então, de 24 horas me sobram quantas horas? Vamos ver se é um bom de conta. 16 horas, certo? Então, já reduziu o dia ali. Dessas 16 horas, eu uso 8 horas para trabalhar no mínimo. O Ney trabalha mais, né? Trabalha 12 horas aqui às vezes. Ou ele está deixando de dormir ou está deixando de fazer outra coisa. Né? Mas ele está usando o tempo dele, né, mais do que precisava. Então, se um dia tem 24 horas, eu uso 8 para dormir e 8, né, para trabalhar, me sobram menos horas ainda no dia, certo? E dessas horas restantes, no mínimo, eu uso 2 horas para comer, para fazer minhas refeições. Pode ser um pouquinho mais, não um pouco menos, depende, né, de cada um. Mas, geralmente, no almoço, a gente ocupa 1 hora, mais 1 hora na janta, aí toma café, aí tem aqueles que param para tomar cafezinho aqui e ali, né, e assim vai, né, e acabam usando um pouquinho mais. Então, nós temos 8, 16, 18 horas ocupadas em algumas atividades, né, que refletem nossa vida. Tem alguns também, né, que precisam se locomover para o trabalho, que pegam o busão ou que vão de carro, né, e se a gente pensar em ida e vinda, né, acaba indo a média de 1h30 para ir, 1h30 para voltar, dependendo, né, onde a pessoa mora, né, e acaba usando mais 3 horas só de locomoção, né, ou de transporte. Ou vai para a escola à noite, ou vai para a faculdade, né? Então, mais 3 horas do meu dia, né, já são ocupadas, né, nesse movimento aí de pegar, né, o biarticulado ali, certo? Então, são 8, 16, 18, 18 mais 3, 21 horas. Sobraram 3 horas no dia, gente. E essas outras 3 horas aí, né, eu brinquei bastante com os jovens, mas a gente acaba ocupando muitas vezes, né, com o lazer, né, vamos falar, o lazer cibernético, né, o lazer em cima de celular, de tablet, de câmeras, né, enfim, de toda a parafernália, né, que tem chegado a nós nos últimos tempos, né, que acaba ocupando, né, grande parte, né, do nosso tempo, que é a internet, que é o Facebook, que é o Instagram, que são as outras mídias, né, que nos envolve cada dia mais. E aí fecha o dia, 24 horas. Dormi às 8, 2 horas eu me alimentei, 8 horas trabalhei, 3 horas mais ou menos peguei a minha condução ida e volta para algum lugar, né, e as outras 3 horas eu ocupei fazendo, né, atividades, né, no meu celular ou no meu computador, ok? Não foge muito do contexto, né, do que vivemos hoje, né, na vida de cada um. A pergunta é, quanto tempo, né, de todo esse tempo que nós vimos, nós conseguimos reservar para ler a Bíblia?
A resposta é simples: nenhum. Olhando todo aquele contexto ali, né, a gente não consegue reservar um minuto que você quer para ler a palavra de Deus. Ah, Heitor, mas enquanto eu estou no celular, eu estou lá com a Bíblia, eu posso abrir, né, e posso ler, né, algum versículo lá. Nossa, legal. Li o versículo. Quanto tempo deu? Ah, deu 1 segundo, 2 segundos. Ah, ótimo, né? Para quem não lia nada, 1 segundo já é bastante. Se a gente pensar um pouquinho dentro desse contexto, né, em 1 hora, né, uma pessoa, né, conseguiu bater um recorde de comer 83 hambúrgueres. Eu acho que esse aqui era um paraguaio, né? Não lembro de onde era esse recorde, mas eu acho que era. Em 1 hora, a pessoa come 83 hambúrgueres. Pensando um pouquinho mais, né, doutor Adolfo, em 1 minuto, o meu coração ele bate de 60 a 100 batimentos. Está nessa média aí, dependendo da pessoa. Né? Um coração mais acelerado, que nem estava o Ney hoje de manhã, ansioso, né, deve estar chegando no 100 ali. Né? Outro, que nem o seu irmão Uriel, mais calmo, deve estar no seu 60, 59. Né? Mas, na média, em 1 minuto, o nosso coração trabalha, né, de 100, de 60 a 100 vezes. Um outro exemplo, né, Bolt, né, um corredor famoso aí nas Olimpíadas, ele correu 9 metros e 69 centímetros em 1 segundo. Em 1 segundo, ele correu tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque 1 segundo é precioso diante de Deus. 1 minuto é muito mais precioso diante de Deus. 1 hora é muito precioso diante de Deus. E um dia, com certeza, né, é muito valioso diante de Deus. A pergunta, de novo, né, o que nós fazemos, né, com o nosso tempo? E aí entra a questão do rei Josias, que eu gostaria de ler com vocês. Aí o que me trouxe uma Bíblia, me ajuda aqui, Adolfo. Né, então, nós vamos ler a 2 Crônicas. Se quiser projetar aí, fica à vontade também. Um minuto só. Sobe aqui também para mim? Sobe, né? Então, 2 Crônicas, capítulo 34. Não, 4. Vamos ler a partir do versículo 8. Essa história de Josias era muito conhecida, né, no nosso meio, irmãos, porque eu creio que é a parte mais importante, né, na vida desse rei aqui, das coisas, né, referente, né, à obra de Deus que ele fez. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque fala da maneira que ele trata, né, e ele respeita a palavra de Deus. Né, e diz aqui, eu vou ler para os irmãos, né, a partir do verso 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho das Alias, a Manasseias, governador da cidade, a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Olha lá, repararem a casa do Senhor. Né, nós estamos vendo Neemias reparando as muralhas, né, vimos, né, um pouco também sobre Esdras reparando o templo, logo da saída da Babilônia, e agora, né, aqui Josias, né, falando de repararem de novo a casa do Senhor. Versículo 3, 9. Foram Ilquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. Esse versículo, para mim, aqui representa a GMC, irmãos, a nossa GMC, né, onde o dinheiro vem de várias mãos, de vários destinos, né, com um objetivo específico. Aqui nós estamos vendo aqui, né, os descendentes, né, de José, né, da tribo, né, de José, dos filhos de José aqui, Manassés, Efraim, Israel, Judá, Benjamim, todos eles recolhendo uma quantia e dando, né, e levando esse dinheiro de novo, né, para Jerusalém, justamente ali, né, para os sacerdotes,
né, onde estava, né, o reino, né, de Josias, ali com o objetivo do quê? De reparar a casa do Senhor. Versículo 10. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram os carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate, Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivões, oficiais e porteiros. Aqui só um parênteses, irmão. O que me chama muita atenção aqui é a diversidade, né, não vamos dizer dons, mas de profissões ou de facilidades, né, que existiam dentro desse povo aqui. Escrivões, como fala aqui, oficiais, porteiros, músicos, carregadores, carpinteiros, superintendentes, edificadores, ou seja, independente da profissão que tinham, todos estavam voltados para o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo que era? Restaurar a casa do Senhor. E independente, né, se tinham habilidade ou não de fazer aquelas coisas, eles estavam, né, assumindo a responsabilidade e fazendo, como falou aqui, no versículo 13. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais, ou seja, tinha pessoas, né, que eram os levitas, que eram responsáveis pelo louvor e consagração e sacrifícios, eram peritos, né, nos instrumentos musicais, no louvor. Eles também eram o quê? Superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos que faziam a obra, né? E o que um músico entende de obra? Nada, mas estavam lá porque tinham o mesmo propósito. Continuando aqui no versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. De novo, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Olha só que interessante, irmãos, né? A gente, às vezes, recebe relatos, né? O Adolfo passa muito isso, da compra de Bíblias para as igrejas clandestinas, da compra de Bíblias para as igrejas, né, também de São Tomé ou de outras localidades da África, da palavra de Deus sendo traduzida, né, para os povos indígenas, né, como o irmão Eduardo comentou na última vez que ele esteve aqui. Imaginem, né, se nós, como igreja, estivéssemos reunidos no dia de hoje e não tivéssemos a palavra de Deus. Não tivéssemos Vocês estão me vendo? E não tivéssemos a Bíblia, não tivéssemos a palavra de Deus, ou, né, não tivessem as professoras as literaturas para ensinar as crianças, não tivesse o aplicativo no celular para ler a Bíblia, não receberíamos mensagens, né, através de aplicativos. Imagine, né, o que é você servir a um Deus, sabendo que existe um Deus, sabendo do plano dele, mas não conhecendo e não tendo a sua palavra para cada vez mais conhecer esse Deus. Imagine essa situação, irmãos. É o que acontece muitas vezes nas igrejas clandestinas, onde, né, muitos não têm a palavra de Deus, então você aprende e escuta a palavra de Deus por intermédio da fala ou da boca de outros irmãos. Os indígenas não têm a palavra de Deus na língua deles, então eles conhecem a Deus e aprendem a Deus diariamente através da palavra levada por eles aos missionários, mas são palavras que eles não entendem porque não estão traduzidas na língua deles. E aqui nós vemos, né, esse versículo, né, que é um versículo muito precioso, né, que quando o sacerdote tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, esse sacerdote Ilquias, ele achou o livro da lei do Senhor. Josias, ele foi um contemporâneo muito para frente, né, de Moisés. Eles conheciam as leis de Moisés, eles conheciam as histórias do povo hebreu que foi tirado lá do Egito com a poderosa mão de Deus, e Deus os levou, né, ele até a terra prometida, e todas as maravilhas que Deus fez durante aquele tempo,
até chegar, né, ao tempo dos reis, ao tempo de Davi, ao tempo de outros reis, e chegou ao tempo de Josias. Porém, a palavra de Deus, né, pelo tempo e pelos acontecimentos do povo, muitas vezes ser saqueado, ser preso, ser colocado, né, fora, né, da sua cidade, levado cativo, né, perdeu-se a palavra de Deus. E aqui, né, nós vemos o quê? Novamente, né, o povo de Deus achando o quê? Achando a palavra de Deus. Né? Quando se tirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, Ilquias achou o livro da lei que foi escrito, né, por intermédio de Moisés, ou seja, os 5 livros, né, que nós conhecemos. Versículo 15. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Né? Imagine a empolgação desse sacerdote. Né? Achei o livro da lei da casa do Senhor, na casa do Senhor. Imagina, irmãos. Né? Nós vimos aí os vídeos, né, que o irmão Eduardo mandou a respeito dos índios recebendo a palavra de Deus na sua língua e a felicidade daquele povo, né, em receber, né, a palavra de Deus. Eu lembro quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, logo que eu me converti, né, de um irmão da igreja onde me converti, né, que alegria, que satisfação, né, a gente ganhar a palavra de Deus, né, receber uma Bíblia de presente e saber que aqui está contido o quê? O meu passado, o meu presente, né, e também, né, o meu futuro. Então, Ilquias disse, né, achei, né, o livro na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então, Safã levou o livro ao rei, né, o rei Josias, e lhe deu o relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu o livro diante do rei. Imagine, né, Josias, né, que foi, né, consagrado, né, como rei bem novo, né, como ainda criança, e ele escutando as histórias a respeito da palavra de Deus, a respeito do povo de Deus, né, história que ele escutava, né, por intermédio talvez de seus pais, de outros sacerdotes ou de outras pessoas que ele conversava, né, durante a sua vida, durante a sua infância. E aqui nesse momento, né, ele, junto com outro sacerdote, aqui Safã, né, Safã lê a palavra de Deus, né, justamente para o rei, só para o rei. Né? Eu fico imaginando essa cena, né, Josias sentado no seu trono, talvez alguns súditos ali, né, servindo ele ou cuidando da segurança dele, observando, né, e Safã ali naquele momento fala assim: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, né? Não foram 2, não foram 3, mas um livro, né? E Safã leu este livro diante do rei. Versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Interessante, né? Rasgou as suas vestes. É muito comum a gente escutar essa expressão na palavra de Deus, né? Devido a algum acontecimento, né? Algumas pessoas rasgarem as suas vestes, sejam por felicidade, sejam por tristeza, sejam por pecado, né? Enfim, né? Vários motivos. Mas aqui o rei, né? Ele se sentiu, acredito, tão indignado e de um lado, mas tão feliz do outro, né? Que ele rasgou as suas vestes. Imagine, né, a vergonha também para um rei, né, na frente dos seus súditos, né? Fazer isso, se comportar dessa maneira, rasgar as suas vestes, vestes reais. É uma cena, né, que a gente não encontra em local nenhum na palavra de Deus, a não ser aqui, né, na vida de Josias. Versículo 20. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Josias, né, aqui mostra, né, para mim, a mesma atitude, né, de Neemias. Ele foi consultar a Deus. Neemias, quando recebeu as palavras do seu irmão Ananias, ele fez o quê? Né? Ele chorou e foi consultar a Deus.
Josias, quando recebeu aqui a palavra de Deus, né, através de Safã, o escrivão, o que ele fez? Ele chorou, rasgou as suas vestes e foi o quê? Pediu para consultarem a Deus e outras pessoas. Porque grande, né, sentiu ele no coração, deve ser o furor de Deus, não com eles, mas com os pais que não deram valor à palavra de Deus. Quanto vale a palavra de Deus para nós, irmãos? Quanto que vale a Bíblia para vocês? E esse preço não é o preço que nós pagamos. Hoje, se a gente entrar no Mercado Livre ou entrar no site, né, de um local que vende a Bíblia, né, ou livros, né, nós vamos encontrar Bíblias de R$ 10 até R$ 500. Tem vários preços. Mas não é esse valor, né, que importa para nós. O que importa, né, são as palavras que estão aqui mantidas e escritas. Quanto que vale isso para todos nós? Quantas vezes, né, nós consultamos a palavra de Deus para tomar nossas decisões, né, e realmente entender, né, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para conosco, como diz o apóstolo Paulo em Romanos? Quanto vale a palavra de Deus para você? Pai, né, como fala aqui Josias. Nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. E aqui cai, né, uma carga pesada nas costas de cada pai que está nos escutando aqui hoje. Né, o objetivo do pai é levar a palavra de Deus para os filhos, para que os filhos levem para os netos, para que os netos levem para os bisnetos, e para que a palavra de Deus se propague, principalmente dentro da família cristã de cada um. E esse é o nosso, uma das principais responsabilidades nossas como pais, levar a palavra de Deus aos nossos filhos. Eu já disse algumas vezes na igreja, né, e reforço, um dia lá na eternidade, junto com Jesus, né, junto com muitos irmãos, né, muitos pais talvez chorem, muitos pais talvez se lamentem em contradição ou, né, em contraponta de outros que vão estar muito felizes, né, quando olharem, né, e virem seus filhos, né, nos céus também, ouvirem seus netos, ouvirem seus bisnetos. Mas muitos pais vão se lamentarem e chorarem quando chegarem aos céus e não encontrarem, né, os seus filhos diante do Senhor. E aqui está escrito, né, que nós, como pais, devemos primeiro levar a palavra de Deus, né, à nossa família e depois os de fora. E aqui Josias ele deixa bem claro, nossos pais não tomaram conta da palavra de Deus. E talvez muitos hoje, né, do meu reino, né, não conhecem a palavra de Deus, não sabem, né, o que Deus fez no passado, não sabem o que Deus quer de nós. Portanto, então, meus amados irmãos pais, grande responsabilidade. De nada vale eu ter uma vida cristã bonita, abençoada, se meus filhos estão longe do caminho do Senhor. A responsabilidade é sua, não é da igreja, não é do mundo e talvez não seja nem do seu filho, mas muito mais de você como pai. E o que Josias faz, né, com isso? Versículo 22. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém, e elas lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que não deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Visto que me deixaram, olha só, me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu ouvi, diz o Senhor. Bem parecido com Neemias, né? Quando ouviu as palavras a respeito, né, de Deus. Né? Chorou, se humilhou,
ouviu, né, e Deus foi misericordioso. Versículo 28. Pelo que também eu reunirei a teus pais, e tu serás escolhido em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre esse lugar, e sobre os teus moradores. Então levaram eles ao rei a sua resposta. Versículo 29. Então deu o rei Josias ordem a todos os anciões de Judá e de Jerusalém para se ajuntarem. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma. Cumpriram as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Que história, né, irmãos? Que história maravilhosa. Podemos voltar lá, Adolfo. Não sei se eu tenho que projetar aqui. Tenho? Pode projetar já. Que história é essa de Josias, né, quando a gente vê, né, a sua atitude. E assim como Neemias, a atitude de Josias não esperou um ano, não esperou um mês para se arrepender e voltar a Deus. Isso nos traz um ensinamento muito grande, irmãos. Nós somos pecadores, nós erramos, nós fazemos coisas que desagradam a Deus e muitas vezes desagradam, né, aos nossos irmãos. Mas a questão é, quanto tempo, né, eu demoro para me arrepender? Quanto tempo eu demoro para voltar atrás e mudar a minha vida? A palavra de Deus, nós encontramos menção de que Deus abençoa aquele que se arrepende e não volta mais atrás, e que deixa aquele pecado, seja um pecado sexual, seja um pecado de pensamento, seja um pecado que afetei a igreja, afetei algum irmão, mas Deus, ele abençoa, e Deus é longâmino em nos perdoar. E Neemias, ele traz ensinamento para nós. Ele percebeu que ele estava pecando por abandonar a diretriz de Deus. Tanto é que no reino dele, né, fala que aqui que ainda, né, o povo fazia o quê? Queimava incensos, né, para outros deuses, que deram as costas para Deus, que abandonaram, né, os preceitos de Deus, né? E quantos de nós ainda hoje temos, né, deixado, né, de ler a palavra, ou deixado de estar em comunhão, ou deixado, né, de estar junto de Deus, né? E o fato da preguiça, né, de não comparecer às reuniões, de não estar diante de Deus, de não participar, de não assumir a responsabilidade, de não desempenhar o meu dom na igreja, isso é praticamente, né, o que o povo aqui diante de Josias fazia, né? Deixar Deus. Deixar Deus é fazer a minha vontade, é usar as minhas 24 horas fazendo tudo o que eu quero e não fazendo, né, o que Deus quer. E é isso que nós podemos aprender com a história de Josias aqui. E o interessante, um rei, né, ele se colocou diante do povo e ele mesmo leu a palavra para toda aquela população. Imagine quantas pessoas estavam ali escutando, né, o que Josias, né, estava lendo. Está certo que ele era rei, tinha poder. Tanto é que diz aqui que ele obrigou a todos a servirem a Deus. Né? Quisera nós, nos dias de hoje, ter um presidente ou um governante que fizesse isso, né, que obrigasse a todos a servirem a Deus. Josias fez isso. Josias deu exemplo, né? Ele mesmo seguia a Deus. E Deus perdoou ele e disse para ele, olha, você vai morrer assim como seus pais, mas você não verá o que eu vou fazer contra esse povo, né, que tem me deixado, né, e que tem, né, seguido a outros deuses e a outros povos. Né? Deus perdoou ele, foi longâmino com ele, dando a ele que no tempo dele de vida, ele não veria, né, o juízo de Deus. Isso é importante para nós, irmãos. Por quê? Porque quando nós abandonamos a Deus, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é de ler a sua palavra.
Quando nós nos afastamos de Deus, a primeira coisa a fazer é deixar a palavra de Deus encostada num canto e ocupar esse tempo que antes nós dedicávamos a Deus com outras coisas, né, na qual eu coloquei como exemplo aí na frente. Isso é importante, irmãos, pensar. Josias escutou as palavras daquele livro. Primeira coisa que nós temos que fazer se estamos distantes do Senhor, escutar. Josias, como rei, podia ter falado aqui para Ilquias, mais um livro, coloca lá junto com os outros. Não quero escutar, amanhã nós vamos ver o que fala esse livro. Não, deixa para o mês que vem. Não vou escutar. Não me interessa. O meu reino está indo bem, eu tenho bastante dinheiro, chegou mais dinheiro agora para reconstruir a casa do Senhor, nós estamos bem, um exército bom, não preciso de mais nada. Vou usar meu tempo aqui para andar de cavalo, fazer as outras coisas que um rei tem que fazer, vou fazer banquetes, fazer festas. Não. Mas Josias, ele parou o que ele estava fazendo e foi escutar as palavras do livro de Deus. E quando nós escutamos, nos colocamos no momento de escutar a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela age na nossa vida. E ela agiu aqui na vida de Josias. Ela afetou primeiro o seu pensar, versículo 19, como nós lemos. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. As palavras que ele escutou não são palavras que simplesmente entraram de um lado do ouvido e saíram do outro ouvido, mas refletiu na cabeça dele, refletiu no pensamento dele, fez com que ele agisse de maneira diferente, não na maneira de um rei. Ele agiu na maneira de um servo de Deus. E se colocou diante de Deus humilhado com suas vestes rasgadas. Por quê? Ele entendeu que ele estava em pecado. O versículo 30 fala que a palavra de Deus mudou a sua vida. Vamos ver de novo aqui o versículo 30. O rei subiu à casa do Senhor e a todos os homens de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, levitas, todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro do Senhor. Ou seja, as palavras mudaram sua vida. E a palavra de Deus hoje, irmãos, tem mudado a nossa vida? Tem mudado a sua vida? Ou não faz efeito nenhum mais? Estamos já calejados na nossa vida cristã, que aquilo que eu escuto, que aquilo que eu leio, que aquilo que chega para mim de testemunho, não afeta nada, não me traz felicidade, não me traz tristeza, ou seja, fica do mesmo jeito. A palavra de Deus, quando chegou a Josias, e aquele povo, mudou o seu jeito de ser rei, mudou o seu jeito de ser um servo, uma pessoa diante de Deus. E ainda mais, versículo 31. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e todo o coração, de todo o coração e toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas nesse livro. Ou seja, mudou tudo ao redor. E assim, a palavra de Deus, ela transforma. E não transforma somente você, ela transforma as pessoas que estão ao seu lado, porque elas veem algo diferente em você. Elas transformam o seu lar, elas transformam os seus filhos, transforma a sua família como um todo. E foi isso que aconteceu naquele reino. O versículo 32, ele afirma isso dizendo: todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. A palavra de Deus fala anuir, ou seja, se ajuntaram, se agregaram, concordaram, tomaram como partido, assumiram juntos a responsabilidade, ou seja, as palavras encontradas não eram palavras de responsabilidade somente dos sacerdotes, não eram palavras somente de Josias, o rei, por ser rei, ele é o responsável, não. Todos daquele reino assumiram aquilo como sendo um novo modo de vida para eles. Irmãos, nós vimos hoje em Neemias, que a obra não era de Neemias, era de todos aqueles. Nós vemos agora em Josias que a obra da reconstrução dessa casa do Senhor e a obra que eles estão assumindo diante daquele livro que acharam não era de Josias, era de todos. Quando nós olhamos um pouquinho para nós, no nosso minúsculo ajuntamento de 60, 70 pessoas, a nossa obra
né, não é dos presbíteros, não é dos diáconos, não é das mulheres, não é dos homens, não é dos jovens, ela é de Deus. E é de Deus porque ela está sendo, né, construída, né, com base nessa palavra aqui, que é a palavra dele. E quando ela está sendo construída nessa palavra, ela acaba sendo e retornando, né, como responsabilidade de todos. Todos os membros, né, que são batizados e têm participado da ceia do Senhor e têm assumido esse compromisso diante do sacrifício do Senhor. Então, tudo que é feito, tudo que é planejado, tudo que é conquistado e tem sido chegado a nós através de bênçãos, seja como igreja ou como família, é algo trazido, né, e responsabilidade de todos. Eu gostaria de encerrar aqui deixando o versículo 15, né, novamente, ler para vocês. Então, disse Euquias ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. E tem uma outra parte que fala que Jeremias fala, né, a palavra de Deus, né, quando eu ouvi, eu as comi, né, com o meu alimento espiritual. O meu desejo, irmãos, é que não só para mim, mas para meus filhos, né, para minha família e também para a igreja, né, que realmente nós possamos, né, ter como base a palavra de Deus. A gente fala muito de doutrinas, né, que nós encontramos no Novo Testamento, são as doutrinas que os apóstolos deixaram para a edificação da igreja, e nós, né, como presbíteros, nós cabalmente, né, tentamos seguir essas doutrinas, e muitas vezes não é fácil, né, porque encontramos vários, né, tropeços, né, no meio desse caminho, mas para isso, né, nós precisamos, né, que a igreja esteja junto, né, para a gente, né, fazer com que a casa de oração, né, a nossa igreja, ela cresça, né, justamente, né, diante, né, ao redor, né, ou contida nessa palavra, né, que Josias encontrou, que nós temos também na nossa Bíblia, mas também nos demais livros, né, nós possamos encontrar o nosso conforto, o nosso crescimento e também a nossa maneira de edificar a nossa igreja, para que o dia que o Senhor Jesus Cristo resgate, né, essa igreja, realmente ela tenha cumprido, né, cabalmente aquilo que foi deixado por ele e pelos apóstolos como doutrinas. E Josias, né, ele extirpou, né, no reinado dele, toda e qualquer, né, doutrina, né, referente, né, a outros povos e a outros deuses. Né? Nós vemos aqui, né, o povo queimava incenso, né, e Deus, né, se enfurecia com isso. Ou seja, eles seguiam outras doutrinas, seguiam outras palavras. E nós, como igreja, não queremos fazer isso. Nós queremos seguir exatamente, né, o que está aqui. É difícil, mas com a ajuda, né, assim como Josias teve, como Neemias está tendo, de cada membro, seja irmão ou seja irmã, com certeza nós vamos conseguir. Né? E temos suportado muitas investidas do diabo, né, que chegam até nós, querendo, né, modificar uma vírgula, modificar, né, um pensamento, modificar uma doutrina, né, e muitas vezes, né, isso é até tentador, mas muitas vezes, né, nós resistimos. E graças a Deus temos preservado, né, naquilo que nós recebemos, né, dos nossos pais, de outros presbíteros, né, de outras pessoas, né, que construíram e edificaram um trabalho, né, ou a casa do Senhor, né? Como fala a nossa igreja, a casa de oração, a casa do Senhor. Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos, né, que possamos realmente ter isso, né, como o livro da nossa vida, né, para nós, para nossos filhos, né, e lembrar que a responsabilidade da nossa família de chegar na eternidade é responsabilidade justamente do Pai, né, de levar seus filhos, né, a conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Né? E a única maneira de conhecer o Senhor Jesus Cristo é lendo a palavra de Deus. Não existe outro caminho, outro meio de encontrar o Senhor Jesus Cristo. É aqui, está escrito aqui como devemos fazer. E como igreja, né, vamos seguir o exemplo de Neemias. E vamos seguir também o exemplo do rei Josias. Né, e seguir os passos dele. Me arrepender, voltar ao Senhor, seguir ao Senhor, né, e praticar aquilo que está escrito na sua palavra. Que possamos meditar durante isso essa semana e que Deus abençoe a cada lar, a cada irmão, né, que possa crescer, né, e estar diante do Senhor todos os dias. Amém.